Vamos lá. Então, bom, boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Mirela Domenici, eu trabalho na Labora. Queria dar as boas-vindas para vocês hoje no primeiro debate, do ciclo de debates da Liga Labora, para ressignificar a longevidade e acelerar a inclusão de 50 a mais no futuro do trabalho. Para a gente é um grande prazer, ainda mais estar com esse debate aqui muito bacana que vai acontecer agora, né, hoje, que é dia 1º de outubro, é o Dia do Idoso, né? Então, o nosso objetivo aqui é ressignificar o que é ser idoso, né? O futuro é dos 50 a mais e a gente acredita fortemente nisso. Eu estou aí estava falando anteriormente na contagem regressiva, faltam 7 anos para mim e estou muito feliz de estar aqui aprendendo também com quem é 50 a mais e vendo como que dá para ressignificar, né, a longevidade e como que o trabalho está muito inserido nessa ressignificação. Sensibilizar empresas para contratar 50 a mais. E a gente tem 3 convidados aqui muito especiais, que é o Pedro Pitella, que é diretor de recursos humanos da Sanofi, a Luísa Benzaquem, que é gerente de produtos da empresa, e o sênior Francisco Cunha, da área de comunicação. Não que o Pedro não seja sênior também, né? Eu estava falando aqui que está com mais de 50, né? Então, vamos começar hoje. Queria dar as boas-vindas. Esse ciclo de debates que a gente vai começar hoje, e também tem uma outra sessão na próxima quinta-feira, e está todo mundo convidado às 17 horas, a gente falar sobre mentorias de reinvenção do trabalho para a inclusão geracional, faz parte de um ciclo de debates da Liga Labora. E o que é a Liga Labora, né? A Liga Labora é um think do tank de aceleração da inclusão produtiva, da diversidade geracional no futuro do trabalho. A Liga Labora ela foi criada pela Labora, que é uma empresa, né, uma startup de recursos humanos que foca na inclusão produtiva de diversidades e reúne empresas que já estão abertas a esse tema, contratando pessoas 50 a mais, embaixadores da causa, a gente tem alguns aqui que são porta-bandeiras, aí pessoas que realmente compram essa causa e fazem uma grande incidência nas suas agendas para levar essa causa adiante, e alguns parceiros de escala. Então, a Liga Labora tem todo esse objetivo, e vocês também podem acompanhar o que a gente faz, tanto nas mídias sociais da Labora, quanto da própria Liga. A gente está no LinkedIn e em outras mídias sociais. Bom, agora eu queria abrir, né, a nossa conversa falando um pouquinho com o Pedro. Né? Pedro, você que é diretor de RH da Sanofi, aí tem uma longa trajetória de reinvenção, né, de trabalho, de várias carreiras já. Eu queria saber, na sua opinião, por que contratar 50 a mais? Por que você, liderando dentro da Sanofi, está com essa visão, né? E qual que é a importância para a empresa desse tipo de contratação? Legal, Milena. Vocês me ouvem bem? Deu um. Estão me vendo? Legal, que deu um techzinho aqui no fone. Eu botei o fone, mas vocês estão me ouvindo ótimo. Então, em primeiro lugar, boa tarde para todos, todas, todos, né? A gente está muito feliz aqui de poder compartilhar a experiência, contar um pouco e depois, né, partir para perguntas, né, dúvidas, alguma contribuição que todo mundo tenha para a gente tornar esse papo muito bacana. E contando aí com a ajuda de todos os colegas que vão dividir aqui comigo. Mas, começando então o nosso papo, eu acho, eu não tenho certeza, né, que a nossa inspiração na Sanofi começou de algumas certezas. Né? Primeiro de tudo, o movimento de diversidade e inclusão como um todo, né, já vem ganhando força, velocidade já há algum tempo. E não só na questão geracional, mas em todos os outros recortes. Né? E a gente tem feito isso de uma maneira que a gente entende que um dia a gente não vai nem mais trabalhar por pilares de diversidade, né? A interseccionalidade vai fazer com que a gente fale de diversidade englobando todos os marcadores identitários e tudo junto. E nada melhor do que a geração 50 a mais, que é exatamente né, um recorte que junta todos os demais, né? Porque esse é o primeiro ponto que, pelo menos para mim, tem sido um aprendizado muito bacana, que quando a gente fala de 50 a mais, a gente não está falando de uma única coisa, a gente não está falando de um 50 ou uma 50 a mais, a gente está falando de 50 a mais que, ao chegar nos 50 a mais, carregam todas as outras diversidades
que foram desenvolvidos ao longo da vida. Então, a gente tem 50 mais de todas as raças, de todas as orientações sexuais, com ou sem deficiência, enfim. A gente tem que entender que 50 mais é realmente diverso e que a gente tem aí um poder de juntar todo mundo. Obviamente, a questão da idade e do etarismo, que a gente sempre fala, é algo que torna, né, essa faixa, essa geração sujeita a preconceitos, mas a gente tem aí um poder de juntar o discurso e a agenda de diversidade e inclusão. Outro ponto também que dentro da companhia caiu a ficha logo cedo foi, e aí eu falo em nome de RH, né, com a ótica de RH, é que a gente vive nessa eterna busca de talentos. Né? A gente, antigamente, já há algum tempo no mundo de RH falava de guerra de talentos, a gente nem usa mais essa expressão, embora a guerra continue existindo, mas a gente fala da nossa dificuldade constante de buscar talentos, né, para a companhia. Tem áreas que são mais demandadas no determinado momento do que outras, mas a gente sempre está com esse desafio. E aí a figura que eu sempre uso é de um lago e a gente está pescando, né, nesse lago, a gente está tentando fisgar talentos nesse lago. Só que esse lago que a gente corporativamente está tão acostumado, que é programa de estágio, programa de trainees, né, jovens talentos, os nomes que a gente dá, está diminuindo, até porque a gente vê o envelhecimento da população, a gente vê a inversão da pirâmide demográfica. Então, a gente está pescando num lago, tradicionalmente, que está diminuindo, a pirâmide está invertendo. E, do outro lado, tem um lago que está crescendo, um lago que está cada vez maior e que não tem ninguém pescando, né? Que é o lago dos 50 mais. Então, assim, racionalmente, por uma questão muito prática de RH, de busca de talentos, as empresas que não olharem isso e não se despertarem a tempo para isso vão muito tarde, elas vão perder uma vantagem competitiva de olhar para um lago que tem talentos e que tem talentos diversos, como eu falei, e que não tem a disputa que tem aquele lago que está diminuindo, que as companhias estão lá na guerra do talento. Esse é um segundo motivo. Um outro motivo é o motivo da inovação, né? Quando a gente fala, eu agora à tarde estava numa reunião dentro da companhia de um projeto que a gente tem de patient centricity. Somos uma farmacêutica, então o nosso cliente, né, é o nosso paciente. E aí, quando a gente está falando de patient centricity, como a gente quer colocar, né, o paciente no centro de tudo que a gente faz, esse paciente é diverso. Esse paciente tem todas as idades, esse paciente tem todas as raças, esse paciente é tão diverso quanto é a população, né? Então, neste momento, ter essa representatividade da população dentro da companhia é fundamental para a gente criar produtos e serviços que atendam esses pacientes. Se a gente não tiver 50 a mais, imagina, uma farmacêutica, né? Se não pensar no público 50 a mais, a gente simplesmente está negando a inovação, né, de produtos e serviços para esse público. E aí tem uma questão, e a gente pode colocar muitas outras, mas eu vou colocar só mais uma para começar o diálogo, é a questão que as empresas, a gente fala muito de ESG, né, de responsabilidade social, etc., mas tem uma responsabilidade individual nossa também, né? A responsabilidade corporativa, a responsabilidade social se confunde com a responsabilidade individual que a gente tem. Né? Refletindo outro dia, eu falava, puxa vida, né? Eu tenho vários privilégios, né? Homem, branco, cisgênero, heterossexual, etc., etc. O que eu posso fazer para reduzir o preconceito de forma geral, né? Qual é a minha responsabilidade individual e o fato de que eu estou hoje como diretor de RH, isso me dá meios, me dá mecanismos de ampliar a minha ação pessoal, né? Fazendo uma atuação interna na companhia, para começar, né? E externa também, que é o nosso papo aqui hoje, a parte dessa ação externa. Então, eu acho que no mundo corporativo a gente tem, assim, tá chovendo, né, motivos para a gente fazer. E, especificamente, aí eu vou parar um pouco de falar, senão vou falar aqui o tempo todo, né? Eu acho que a experiência prática nossa, e a Luísa e o Chico vão falar um pouco disso, a nossa experiência prática é que é convivência de gerações, aproveitando o que tem de bom em cada geração e o que o 50 mais traz, tem um enriquecimento muito prático, muito visível, muito tangível no funcionamento dos times. Então, assim, não é uma questão de que nós vamos ensinar o 50 mais digital, nós vamos ensinar tecnologia. Isso não é assim, eu não vejo dessa maneira.
Não é que nós vamos pegar o 50 mais e ensinar. Não, o 50 mais já traz cheio de potências. O 50 mais já chega na corporação cheio de contribuições, né, que são únicas. Então, essa contribuição diferente, que quem é jovem, quem é 50 mais de todo mundo ao mesmo tempo, então, valorizar, né, essa potência que o 50 mais traz e a contribuição que pode trazer, né, é fundamental para um projeto como esse dar certo, né? Porque se você vê, não, a gente vai fazer alguma coisa simplesmente por vamos ajudar a reintegrar no mercado de trabalho, é uma visão, acho que enviesada. Né? Claro que a gente quer dar oportunidades, na Liga Labora a gente quer dar oportunidades, né? 100 mil oportunidades de trabalho, mas vai além disso, vai na apreciação, eu acho que a palavra apreciar é boa, né? Apreciar a potência e as qualidades que o 50 mais traz e que a Luísa e eu acho que o Chico vão poder falar na prática como isso vem acontecendo. Mas deixa eu parar por aqui, para não ficar muito comprido, e aí e passar a bola. Tá ótimo, Pedro. Acho que isso que você trouxe, né, muito como que a gente pode olhar os 50 a mais, a inclusão dos 50 a mais no mercado de trabalho do ponto de vista da abundância, né, não da escassez. É como que é tão potente, né, uma bagagem de mais de 50 anos de vida que ela pode agregar uma questão de negócio também, como que traz valor para o negócio, além de, obviamente, trazer valor para a própria pessoa, mas acho que é uma questão de negócio que a gente não, não tem por onde fugir, né? Tem uns comentários aqui que o Brasil já tem uma população de 50 milhões de pessoas acima de 50 anos. Então, assim, tá posto, a gente tem essa população com mais de 50 anos, todo mundo que está aqui quer viver mais, né? E com mais qualidade, produzindo. Então, as empresas também têm que se movimentar e abrir, né, outras possibilidades. É aquela questão também da gente ter funcionários 50 a mais que tem o perfil dos clientes, acho que ressoou um pouco aqui com a Lise também, que ela menciona até que 50% da medicação no mundo é consumida por 60 a mais. Então, faz sentido numa indústria farmacêutica você ter pessoas trabalhando com mais de 50 anos, porque é o público que você vai atender, né? E a Lilian também deixou um comentário aqui que é mais que urgente pensarmos em projetos de gestão da experiência para tornarmos as empresas aprendentes. É com certeza. Então, puxando esse gancho, eu vou passar uma pergunta para a Luísa, para saber, você, Luísa, como gestora, né, você é gestora do Francisco também, como que tem sido, né, a inclusão do Francisco, uma pessoa 50 a mais, no seu setor? O que isso tem trazido de valor, né? E que desafios você tem enfrentado? Acho que principalmente no que diz respeito à diversidade, né? Porque quando você abre diversidade, seja qual for, ela sempre traz desafios, porque a gente não está acostumado, cada um vive na sua bolha, e é muito, a gente não sai da nossa zona de conforto, geralmente. Né? Então, quando você abre para a diversidade, isso também traz alguns desafios. Eu queria saber como que você tem lidado com isso, quais são os seus grandes aprendizados. Obrigada pela pergunta, Mirella. Eu acho que traz alguns desafios para a gente, né? Eu acho que como gestor, antes de tudo, a gente sempre tem que olhar com o indivíduo de forma singular, né? Então, mas a gente vê, né, comparado à base que a gente tinha de colaboradores, né, quando veio o 50 mais do que nunca a necessidade de entender. Então, quais são as forças, as potências daquele profissional que a gente pode incorporar na empresa, né? Então, o que esse profissional tem de vivência que a gente já pode transferir aqui dentro e pôr para rodar no dia a dia, né? Aí também eu acredito que tem a questão da gente entender o significado da carreira para essa pessoa que está num estágio diferente. Muitas vezes é um recomeço para ela, né? Ou ela tem demandas diferentes, normalmente diferentes do time que a gente já tinha operando, né? Então, eu entendo que você tem que olhar com esse olhar crítico no começo e para poder capturar o que é de melhor da pessoa, né? Esse gerenciamento de experiência que até a Lilian citou. E eu acho que trouxe uma complementaridade muito rica para o nosso time. Por quê? A gente está falando não só de skills diferentes, momentos diferentes, mas eu estou falando de uma pessoa, né, o Chico, no caso, dando um exemplo, que entra na empresa com uma visão muito mais sistêmica
do que se a gente compara, por exemplo, com o estagiário que está entrando e tem uma visão muito mais isolada, né, só da área especificamente. Então, traz uma criticidade maior, entende o que cada uma das áreas pode nos entregar, como ele pode envolver de mais áreas mais rapidamente, né, e agregar para o nosso trabalho. E também, claro, a visão externa, né? Então, a gente está num ambiente corporativo, trabalhando já de uma maneira, com uma cultura há um tempo, e a gente não questiona muitas coisas que a gente faz, a gente tem aquele status quo, e você vai seguindo. E aí chega uma pessoa que vira e fala, mas por que isso? E todo mundo para e fica olhando. E realmente, por que isso? Por que a gente faz assim? Por que não faz diferente? Então, a gente até tem um grande ganho, que é a gente leva muitas vezes as questões para o Chico, para ver o que o Chico acha. Porque a gente sabe que ele vai trazer esse questionamento de fora. Então, a gente vive a diversidade. E eu acredito que o time aceitou muito bem. O time abriu uma curiosidade muito grande no time, né? Então, todo mundo queria saber quem era esse cara que estava vindo, a experiência dele. O Chico já trabalhou em agência como cliente, então isso que é legal também, um outro ponto de vista. Uma cultura muito grande, uma experiência muito grande, né, que a gente incorporou rapidamente para o time através do Chico, e a gente vê, eu adoro quando a gente coloca o Chico, por exemplo, um estagiário para tocar algum projeto, porque é uma complementaridade muito grande, né, Chico? A gente até brinca que, o fulano vai te ajudar a mexer lá no sistema, que eles são super rápidos com isso, e o Chico, ele traz toda essa criticidade, fala, ó, alinha esse ponto melhor, ele traz essa vivência. Então, eu vejo muitos ganhos, né? Acho que desde que a gente teve, o Chico começou a trabalhar com a gente no começo do ano, eu enxergo como é necessário cada vez mais, não só ter diversidade, mas como é bom ter esse colaborador 50 a mais no time, né? Como ele agrega em questão de experiência, como ele traz essa curiosidade, como ele traz essa abertura do time ao novo, a tentar coisas novas, enfim, sem contar no que o Pedro mesmo disse, né? A gente quer mais do que nunca focar no paciente, entender mais o paciente, e se a gente traz alguém que está, que nem o dado que a Lilian já traz, que mais de metade da população é 60 a mais, se a gente traz alguém mais perto, a gente também está ficando mais perto do paciente no fim do dia. Então, só ganhos por aqui. Muito, muito legal isso. E Francisco, né? Queria ouvir um pouquinho de você. Você hoje tem 57 anos, é publicitário de formação, trabalhou para a indústria farmacêutica como publicitário de formação e agora trabalha, depois dos 50, né, com 57, na indústria farmacêutica. Sob um outro ponto de vista do que você tinha agregado, né, durante todos os seus anos como publicitário. Então, eu queria te ouvir um pouco como que é essa reinvenção de carreira e que você pudesse dar algum exemplo, né? A Luísa falou muito dessa sua interação, por exemplo, com o estagiário, que é muito mais novo e tem experiências complementares, né? Habilidades complementares à sua. Você dá um exemplo prático, assim, de alguma coisa que você, no seu dia a dia, você viu, nossa, que bacana a gente está numa equipe que é complementar, né? Que é diversa e complementar. Bom, vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Mirela. E pegando um pouco desse gancho do que a Luísa falou, do que a Lu falou, acho que é muito legal, porque, assim, uma coisa que eu acho que a gente não pode ser visto é como se fosse assim, vamos falar com um oráculo. Não existe oráculo, tá, gente? Até porque, assim, eu mesmo não sou um, né? Assim, tem coisas que eu sei e tem coisas que eu não sei. Então, eu não posso dizer aquilo que eu não sei, dizer o que eu sei, né? Acho que é muito legal explorar isso mesmo, tentar tirar esse conhecimento que a gente possa trazer, essa experiência que a gente possa trazer, a nossa vivência, óbvio, as nossas experiências profissionais que nós já tivemos em outros lugares, mas isso não quer dizer que a gente é sabedor de tudo, né? E a gente tem que ter resiliência também de entender que a gente não sabe tudo e a gente não pode pegar. Foi o Francisco que caiu, eu sempre fico na dúvida se foi ele ou eu. Acho que foi ele que caiu. Foi ele? Voltou, Acho que tá voltando. Alô? Voltei? Francisco, caiu, voltou. Câmbio? Vamos lá. Eu não sei onde é que eu parei, Voltou. então... o que eu estava falando, assim, é muito legal a gente ter essa interação, tudo está sendo muito novo também, por um lado, porque a gente está vivendo um momento de transformação pelo... Oi? Tudo bem?
transformação com todos, né? Assim, o momento que a gente está vivendo, o momento de pandemia, de trabalhar de forma remota, de estar num ambiente fora daquele ambiente presencial. Eu trabalhava em agência, então agência eu trabalhava na área de atendimento ao cliente, era uma coisa muito presencial, né? A gente se afastou desse modelo, um modelo que as pessoas ainda não me viram, só me veem nessa telinha, né? E que, assim, como você faz para trazer essas pessoas, como você faz para conquistá-las, como você faz para que elas te aceitem, né? O que foi muito legal isso na Sanofi, com essas pessoas que trabalham nesse grupo, com esses estagiários, começando a conversar com eles, entendendo aquilo que a Luísa falou, assim, eles têm uma energia monstruosa, né? E como que a gente aproveita o máximo dessa energia deles, não deixar eles perderem, dissiparem essa energia, como é que a gente consegue fazer com que eles façam melhor. A minha parte também no tráfego com as pessoas todas, não só com os estagiários, mas com o gerente, com a minha gestora, com a própria Luísa, no dia a dia, né? Nas discussões, nos debates, nas coisas que nós temos, que nós fazemos lá. E isso, para mim, assim, é muito sadio, né? E que eu me coloco numa coisa assim, olha, eu não sou melhor do que ninguém, eu não faço mais nada do que, eu não sou mais do que ninguém, não é porque o meu tempo de vida, porque a minha experiência de 30 anos não, a gente não pode entrar com essa cabeça, acho que a gente tem que entrar com uma cabeça absolutamente livre, né? Se colocando da mesma forma e trazendo todas as contribuições que a gente pode dar e que a gente pode levar, né? Da mesma forma que eles também contribuem com muita coisa para mim, assim, eu vou ser sincero, acho que a gente está vendo muita coisa legal, muita coisa nova, eu estou vendo muita coisa nova, né? Eu estou trabalhando numa baita empresa, com coisas assim, com uma empresa de tecnologia, de inovação, de coisas que a gente também aprende, né? Eu estou saindo de lá todos os dias com uma lição nova, né? E isso tem sido muito bom para mim, né? E assim, eu não quero que, assim, a gente é muito resiliente no que a gente precisa ser quando a gente está assumindo uma posição como essa, né? A gente precisa ter uma leitura diferente de que a gente não construiu isso lá há 10 a 15 anos atrás, quando eu estava numa outra posição, numa outra empresa, numa outra situação, e que eu estou vivendo agora, né? As coisas mudaram. Eu tenho, claro, muita intenção de continuar o que eu estou fazendo. Existe uma conexão com o mercado, existe uma conexão com as pessoas, né? Você se sente valorizado por aquilo que você está fazendo, você se sente bem por aquilo que você está entregando, né? E não tem coisa melhor, né? Assim, você me perguntou de uma experiência prática. Logo que eu cheguei, a Luísa chegou e falou assim: gente, a gente tem lá um produto que a gente precisa fazer um storytelling. E eu falava: o que é esse negócio de storytelling, meu Deus do céu, Jesus amado. Vamos lá, storytelling, o que é o storytelling, não sei o que tal. E eu não tinha ideia do que era, tal. E ela, não, storytelling é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tal, tem esse conceito, tem a construção disso aqui. E eu fui fazer com um gerente de produto e com uma estagiária, a gente foi desenhar esse storytelling, passamos por uma agência, e essa agência criou o storytelling, né, fez a criação, o material que a gente ia usar, e aí vieram todos os, assim, veio a criação e a gente começou a fazer as nossas alterações, as nossas correções, olhando cada template, olhando cada slide da apresentação, e aí entrou exatamente esse meu lado, o lado um pouco dessa criticidade, de olhar um pouco como já ter tido a possibilidade de ter trabalhado em agência, olhando a comunicação, discutindo com eles, debatendo esse produto, debatendo esse trabalho que a gente estava fazendo. E aí ficou assim um trabalho muito legal, ficou um trabalho muito redondo, muito bacana, super aprovado, né? Então isso traz, na verdade, uma satisfação muito grande, porque você está vendo que você está realmente fazendo alguma coisa que está sendo produtivo e que está entregando uma coisa legal, né? Então, eu acho... E teve uma outra situação, desculpa, eu queria comentar só mais uma, que eu acho que é legal, que a Luísa, logo que eu cheguei, a gente teve que fazer um projeto, a gente tinha que fazer um projeto de um redesenho de um trabalho de entrega que ia acontecer, e a gente teve 22 reuniões de squads. E aí, assim, a Luísa falou assim: eu vou pedir para você participar. Por que eu quero que você participe de todos? Porque, com o teu olhar um pouco mais de fora do processo, você vai poder ver as situações que estão acontecendo, não só no debate do conteúdo da reunião, mas entre as pessoas também, né? E isso também foi muito legal, porque toda vez que a gente tinha alguma situação importante, a gente sinalizava para a Lu e falava: Lu,
aqui está mais ou menos assim, está seguindo desse jeito, estamos fazendo assim. E isso acabou também levando numa situação muito legal, aprovada, super bem conduzida. E então, assim, essas contribuições equivalem, né, dessa bagagem que a gente traz, que acaba contribuindo no nosso dia a dia. Muito, muito bacana ouvir isso. Tem um comentário aqui do Wilson Mata que vai muito de encontro com o que você acabou de falar, Chico. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa de comunicações que tinham muitos jovens e todos muito sedentos por crescer. Conflitos eram constantes e falta de espírito de equipe. Uma das principais soluções que implementamos foi trazer sêniores para gerenciar essas equipes, não somente como muita experiência, mas também com a senioridade e maturidade para prover coach a eles, né? Sem falar que os jovens também achavam que estes sêniores não representavam ameaça para eles. Eu acho que vai muito, muito alinhado, né? Com certeza. E é legal porque acho que é isso que vocês estão falando, assim, tem que existir esse alinhamento e essa assim, eu falaria assim, a gente tem que estar desarmado, né? A gente tem que entrar, na verdade, de assim, absolutamente abertos a escutar, a ouvir. E eu acho que a nossa talvez vantagem, se tem alguma, é o tempo, né? Acho que esse tempo de entender com resiliência, com calma, internalizar, né, absorver isso e levar isso adiante. Não tem, eu estou talvez falando de uma forma um pouco simplista, mas é como eu enxergo, né? Então, assim, eu não jamais entraria numa outra situação que não fosse essa que eu sou hoje com eles, né? De levar isso com muita tranquilidade, muita calma. A pressão existe, as entregas elas são necessárias, o trabalho tem, o mundo corporativo, a gente sabe que funciona com entregas, com prazos, com objetivos, né, com metas, mas a gente está lá para justamente ajudar como é que a gente consegue isso fazer da melhor forma. Essa, pelo menos, é a minha proposta com esse trabalho que eu faço na Sanofi. A Renata também está comentando em cima do que você falou, te agradecendo, Chico, e falando do lifelong learning, né? Aprendizado para a vida toda. O tempo todo a gente pode aprender e também ter a humildade para se despir do saber para permitir novos aprendizados, né? Acho que uma das coisas muito importantes aí que eu sempre escuto e depois eu queria repercutir um pouquinho mais com o Pedro e com a Luísa também, quais são as habilidades, né, que vocês percebem que esse encontro geracional, essas trocas intergeracionais, elas proporcionam no desenvolvimento da equipe como um todo. Eu posso começar aí, a Luísa fala da experiência dela. Uma coisa que eu sempre vejo dentro das empresas, e eu estou falando da Sanofi, mas estou falando de todas as outras empresas que eu já trabalhei, é que existe uma série de vieses, né, sobre 50 a mais. Então, tem um viés de que mas a pessoa 50 a mais, ela é resistente à mudança, porque está tão acostumada a fazer de um jeito que não vai fazer de outro jeito, né? A pessoa de 50 a mais não tem energia, a pessoa de 50 a mais não vai querer ganhar um salário menor porque chegou num ponto da vida. Tem vários vieses, né? Ou a questão clássica da tecnologia, que essa é super clássica, né? O 50 a mais tem dificuldades de aprender tecnologia. E, de novo, a gente começou falando sobre isso, né? Não existe um 50 a mais, assim como não existe um 18, né? Existem pessoas com todas as suas recortes, assim, se umas têm dificuldade com tecnologia, outras não têm. Então, a maneira como eu prefiro ver é que é um ganha-ganha. Então, assim, para as equipes, tem o que a Luísa e o Chico falaram, né? Você tem a adição de um perfil que foi, ao longo do tempo, colecionando potências. A gente falou muito da visão sistêmica aqui. A visão sistêmica é uma coisa que realmente se cura com o tempo, né? A gente vai ganhando, através das jornadas, o aprendizado de como funciona essa máquina corporativa. A gente está falando do 50 a mais no ambiente corporativo, né? Vamos colocar essa realidade. Então, eu tenho um filho que está no primeiro emprego, né? Deixou de ser estagiário. E ele me pergunta, pai, como é que é trabalhar, né? O que eu vou chegar lá no primeiro dia e vou fazer? Porque falta repertório, né? A academia, né? A faculdade não deu essa vivência. O 50 a mais já aprendeu, já teve vários projetos, já teve várias entregas, já aprendeu como é que supply se relaciona com finanças, se relaciona com marketing, com vendas, como é que toda essa engrenagem funciona. Então,
os 50 a mais adiciona isso. Agora, os 50 a mais também ganha. O Chico falou de reinventar a carreira. Então, a gente sabe que em determinado momento da carreira, eu, 56, né, tô nessa fase, a gente quer outras coisas, a gente quer e pode se reinventar, porque a gente vai viver muito mais, né, viver bem, né, já estava falando no início, não é só viver mais anos, mas é viver com muita intensidade, né, com muita energia, com muita qualidade de vida. Então, a gente quer ter a chance de experimentar uma nova carreira, né? Eu vou falar aqui um exemplo. Eu sou engenheiro, trabalhei em vendas, trabalhei em trade marketing, estou trabalhando em RH hoje e já estou pensando em pivotar minha carreira de novo, né? Para usar a palavra aí de startup, né? Pivotar. Então, vou pivotar minha carreira. Então, se a gente pivota a carreira, a gente agora pode fazer mais, né? Pivotar mais vezes, porque a gente vai viver mais tempo e com energia para poder pivotar. Então, o que essa oportunidade oferece é exatamente isso, pivotar a carreira. Os 50 a mais tem a oportunidade de, né, se você trabalhou em vendas, trabalhar em marketing, aprender uma coisa nova. Né? E não é aprender a tecnologia, senão a gente está falando de um quadradinho pequeno. A gente vai aprender uma carreira nova. E às vezes é um trabalho diferente, no formato diferente, que isso é muito legal. Né? Na Liga Labora a gente fala de oportunidades de trabalho e não de emprego, porque chega um determinado momento da vida, né, para aqueles que conseguiram uma certa estabilidade financeira, você quer ter um trabalho flexível, você não está mais preocupado com o nome na porta, com a mesa, né? Aliás, na Sanofi a gente não tem nem porta, porque não tem sala para ninguém, né? Ninguém tem sala, nem o presidente tem sala. Mas se tivesse sala, seu nome na porta e a mesa de qualquer uma, porque a gente senta em qualquer mesa, não tem mesa fixa também. Então, assim, mas se tivesse uma mesa e uma porta, o 50 mais não estaria se importando com a mesa e a porta, porque o que eu acho que é bacana é você ter a relação social que o trabalho oferece, né? Essa troca que o Chico falou tanto, né? que é se inserir num grupo, num time. Tem a questão da reinvenção da carreira, de pivotar. Então, assim, para mim, o que está funcionando na prática e o que eu vejo na minha cabeça sempre acontecendo é um ganha-ganha. Quer dizer, a companhia ganha pela qualidade que o sênior, né, a potência que o sênior traz, da diversidade, e não abrindo mão das qualidades que os mais jovens trazem. E para o sênior, tudo isso que eu falei, né? A possibilidade de pivotar a carreira, reaprender, ter a relação social, encaixar um trabalho que às vezes é um trabalho que vai fazer, vai ter significado junto com outras atividades, uma função acadêmica, uma atividade de família. Então, se a gente quebrar as caixinhas, né, inclusive do modelo de trabalho, né, do modelo de trabalho flexível que a gente fala tanto e precisa praticar muito mais, eu acho que a gente encontra fórmulas muito bacanas para que tenha esse benefício mútuo. O que você acha, Luísa? Como é que você vê? Eu acho que eu não poderia concordar mais com você, Pedro. Acho que se despertar também para as pessoas do diferente, né? Então, a gente quebra paradigmas que a gente tinha. Então, eles veem, poxa, o Chico está aqui depois de uma carreira onde ele trabalhou numa agência, ele atendia cliente, concorrentes nossos, inclusive a gente traz cases, né, que a gente até ia lançar produtos que o Chico falava, opa, lancei o concorrente, e hoje em dia ele está pivotando a carreira dele, fazendo algo diferente, né? Então, traz essas quebras de paradigma, traz essa curiosidade de posso ter um diferente tipo de carreira, o que eu vou absorver dele, né? O que eu vou absorver com ele de aprendizado, de escola, e também vejo isso. Acho que é muito importante até a fala que o Chico trouxe da humildade, né? Que é algo que a gente viu muito presente, não só com o Chico, a gente também tem outra sênior, que é a Silvia, os dois muito abertos ao aprendizado, né? E isso acaba não só beneficiando eles, mas também o trânsito entre as equipes, né? Eles estão cada vez mais aderindo lá na empresa e o pessoal acha um barato. Então, essa complementaridade para mim é o grande ganho, né? A diversidade cada vez maior, maneiras diferentes de pensar, modelos novos, essa criticidade maior. Isso eu acho sensacional. Bacana, Luísa. Tem uma pergunta aqui para o Chico, da Lise, que ela te pergunta, Chico, qual que é a tua dica para ampliar o engajamento entre as áreas com a visão sistêmica do negócio? Olha, assim,
Eu acho que depende muito de você. Eu acho que não existe uma fórmula para isso, né? A gente não tem uma receita de dizer assim, olha, não, vamos fazer assim, ó, pega lá o item 1, item 2, item 3. Eu acho que depende muito de cada um, né? Depende de como cada um consegue se engajar, consegue estar. Eu hoje, assim, eu falo muito para a Luísa e, evidentemente, que ele conversar às vezes com pessoas que eu não conheço. Como é que eu faço? Né? E aí, como é que eu me apresento? Como é que eu digo quem eu sou? Né? Assim, e assim, eu diria para você que acho que tem uma coisa chamada naturalidade. Né? Acho que você não tem que... Você tem que ser você. Então, não crie um personagem. Né? Não vire alguma coisa, eu acho que eu sou... Não, olha, eu estou aqui começando, tudo bem. Seja você mesma, atue da sua forma. Né? Eu acho que volta a pegar muito essa questão que o próprio Pedro comentou. A gente vai ficando assim, quanto mais maduro a gente vai entendendo mais a questão. Eu volto a bater nessa tecla, né, da resiliência, de ter a paciência, de ter a calma. Por mais que a gente até possa de repente estar assim nervoso com aquela situação, possa estar preocupado com aquilo, mas assim a gente tem esse poder, a gente aprendeu isso por todas as nossas vivências que nós tivemos, né? E não transcender isso, porque se você vai passar o teu nervosismo, você vai passar a tua inquietude, você vai passar a tua ansiedade para os outros, isso não vai resolver absolutamente nada, né? Então, é melhor você fazer isso, você tem essa possibilidade, né, de ter essa, em razão dessa experiência que a gente tem, assim, ao longo de toda essa vida, de ter essa calma, ter essa transparência, ser absolutamente natural. Eu não consigo, se você me pedisse para dizer assim, olha, me escreva, eu sou eu, né? Então, assim, e eu espero que todos sejam assim, né? Eu espero que as pessoas sejam as mais naturais possíveis. Não tem uma regra, não tem algo escrito que diga faça assim ou faça assim. Eu não consigo enxergar, né? E quando eu acho que encontro alguma dificuldade, eu levo para conversar com a minha gestora e conversar com ela e falar, Lu, qual que é o melhor caminho que a gente pode encontrar? O que eu posso fazer por aqui? Por onde eu sigo? Eu peço orientação dela. Ela está muito mais tempo dentro da empresa, ela enxerga melhor esses movimentos, ela enxerga melhor as pessoas, ela consegue me dizer, olha, vai por aqui, pensa assim, porque ela tem uma visão maior do que a minha nesse momento, né? De tempo, de casa, de empresa onde ela está. Né? E aí, um pouco da minha visão, e aí acho que eu volto nisso que ela falou, dessa coisa de se completar, consigo provocar essas situações todas. Então, assim, não existe fórmula, não existe receita, não adianta a gente procurar no Google se tem alguma coisa que fale sobre isso, né? Eu acho que seja você mesmo, né? Seja o mais natural possível, e essa visão sistêmica, ela naturalmente ela vai surgir, naturalmente ela vai acontecer pelo que você é. Né? Acho que não tem outra coisa que não seja isso, na minha opinião. E tudo é uma construção, né, Francisco? Acho que o que a gente está falando aqui também reflete muito a construção de uma sociedade, né? A nossa sociedade ela é muito preconceituosa, tem muitos vieses em relação aos 50 a mais, em relação a todas as diversidades, né? Então, acho que e as empresas elas são parte importante dessa sociedade, refletem muitas vezes o que a gente faz fora da empresa, mas quando as empresas também começam a trabalhar essa pauta, a pauta avança na sociedade como um todo, né? Eu vejo muitas empresas como motores também, né, de aceleração dessa inclusão da diversidade, não só no mercado do trabalho, mas também na sociedade como um todo. Eu acho que tem uma coisa que é legal que eu queria falar aqui, eu acho que assim, independentemente da empresa, né? Acho que a empresa ela é um meio, ela é uma entidade. Eu não existe lá o seu Sanofi, né? Existe a Sanofi Corporação. Quem faz esse movimento disso tudo que a gente está fazendo são as pessoas. É o Pedro, é a Luísa, é a Joana, são as pessoas que se engajam nesses movimentos, que provocam essa situação de mudança e levam isso à empresa e dizer para a empresa, olha o quanto isso traz de benefício para você, a empresa, o quanto isso é importante. Então, assim, é muito legal quando a gente tem o apoio dessas pessoas, né? O apoio dessa estrutura que faz com que a gente caminhe. E óbvio que a empresa compra isso, né? É lógico que a empresa compra no bom sentido, né? Aceita e acredita nesses movimentos, porque são feitos por pessoas que acreditam nisso, né? Então, assim, isso é muito legal, isso me traz muita alegria
de pensar que tem pessoas que pensam assim. Isso, para mim, é super importante. Vou pegar um gancho aí no que o Chico falou, antes de você pegar a próxima pergunta aí, Mir, só para continuar no que ele estava falando. E a gente já aqui já deve ter visto várias pesquisas, né? Pesquisas do Brasil e pesquisas de outros países também que mostram a percepção da sociedade com relação a diferentes stakeholders e a credibilidade que tem, né? Governo, ONGs, igreja, né? Corporações, enfim, veículos de mídia. E sempre, em todas as estatísticas que eu vejo, as corporações elas estão sempre ranqueadas muito alto. Tá? O público em geral, e no Brasil e na América Latina, mais alto ainda. Né? Existe uma expectativa da sociedade com relação às corporações em tudo que é mudança de agenda. Né? A gente hoje fala muito da pauta ESG por causa disso, né? Porque as corporações têm esse poder e têm uma expectativa em relação ao comportamento das corporações. Então, quando as corporações começam a falar de etarismo, começam a colocar isso na agenda, isso tem um poder muito grande de influenciar, porque você influencia big time no Brasil e na América Latina. Né? A agenda começa a ser falada na Liga Labora, quando a gente começou a falar muito, a gente viu a repercussão que isso também acabou acontecendo. E isso vai somando ao movimento. Até porque, né, o movimento do etarismo está bem mais no tempo, né, bem mais atrasado no tempo, né, do que outros movimentos que começaram mais cedo e é natural. Né? Nossa função é acelerar isso para... Né, os outros movimentos tiveram muita luta, tiveram muito esforço, tiveram muita energia empreendida para mudar e não conseguiram ainda uma mudança completa. Então, se a gente, na questão do etarismo, começou depois, mais tarde, vamos acelerar o passo para começar. E começando dentro das empresas, porque não pensa que dentro das empresas é fichinha, né? Porque tem muita coisa, né? Tem muita... Eu vi aqui um comentário, agora não me recordo, sobre até a própria linguagem que as empresas usam. Né? E a gente chove de exemplos, né? de coisas. E eu vou dar um exemplo real. Né? A gente estava montando o site global de diversidade e inclusão da companhia, e na hora que a gente estava colocando as fotos lá, as fotos de todos os pilares que a gente tem, né, LGBTQIA+, raça, etc., a foto que tinha sido colocado inicialmente, não foi ao ar, para representar gerações, era de uma pessoa claramente aposentada, já, né, muito fora do mercado de trabalho. E aí, assim, eu falei, não, gente, calma, não é esse a imagem que a gente quer representar, né? A gente quer representar o estereótipo, né? Era já, a gente estava claro ali qual era. Então, ainda bem que deu tempo de não ir ao ar daquele jeito, mas quantas e quantas reuniões a gente vê as pessoas falando assim, não, eu não vou revelar a minha idade. Por quê? Eu tenho muito orgulho de revelar a minha idade, eu não deveria ter nenhuma vergonha de dizer, eu tenho 56, aliás, eu faço em causa própria mesmo. Então, quando a gente fala, né, eu não vou falar porque vai revelar a minha idade, a gente está dando uma deixa para dizer que é algo que eu me envergonho. Né? E tem vários exemplos no mundo corporativo. A gente, no programa de estágio, por exemplo, a gente tirou da informação do currículo a universidade e a idade da pessoa, data de nascimento, né? E essas duas coisas estão começando a fazer, a gente já vai para a terceira onda agora, no segundo semestre, onde essa informação não vem mais no currículo. E só tirar a idade e a universidade já causou um impacto muito bacana. A gente teve estagiários 50 a mais, né? Nós temos a nossa unidade de Clinical Studies estagiários 50 a mais, porque já está mudando de carreira e está fazendo a faculdade. O número de outros recortes, né, racial, por exemplo, aumentou muito, 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 porque aí eram universidades onde predominava pessoas negras. Então, tem certas coisas fundamentais, porque não adianta você querer influenciar a sociedade se você não está dentro de casa fazendo, né, o dever de casa. Então, tem muita coisa no mundo corporativo ainda para mudar. Então, assim, não resistir a pegar um gancho aí no que o Chico tinha dito. Né? Se a gente vê, por exemplo, hoje eu abri aqui falando todas, todes, todos, né? Então, isso há 10 anos ninguém falava assim, né? Então, foi uma construção no movimento pela diversidade, igualdade de gênero. E a gente o movimento de etarismo, de falar dos 50 a mais, ele está muito mais inicial, né, do que outros movimentos que já estão na agenda há mais tempo. Então, com certeza,
daqui a 10 anos a gente vai estar num cenário diferente, porque esse movimento começou, né? É importante ter um ponto de partida e por isso que é tão importante a gente ter aqui pessoas, né, que estão inseridas nas empresas e conseguindo fazer essa mudança, que é uma mudança estrutural, né? Uma mudança de mindset, como que a gente pensa, como que a gente elimina esses vieses que são no nosso inconsciente, que a gente cresce com eles, né? Para abrir para todas as diversidades. Tem aqui uma pergunta da Mislene para você, Luísa. Ela te pergunta o que você acha o maior desafio dos líderes para lidar com colaboradores sêniores? Obrigada pela pergunta, Mislene. Eu acho que é bem aquela questão de entender o momento desse colaborador. Então, que a gente vê uma pessoa, ao contrário do caminho usual, onde a pessoa ou vem de outra empresa que fazia algo parecido para a sua, direto, ou vem direto da faculdade e a gente sabe os interesses, entender em que momento esse profissional está, quais são os interesses dele, né? E que ritmo ele quer ditar para o trabalho dele, no que ele acredita, quais são os valores, o que ele já fez e pode agregar com a gente, o que ele quer aprender. Então, absorver isso e pensar em quais projetos já consegue botar a pessoa para já começar a ter o resultado direto, né? Que seja bom para ele e seja bom para a gente. E também acho que a questão de você criar um ambiente para a recepção dessa pessoa, né? Então, você, como você traz essa pessoa para o time, para ele ser, para a gente ter essa complementaridade que é tão rica, da qual a gente falou aqui. E, Francisco, você, o que você falaria? Hoje a gente tem vários gestores de RH e gestoras que estão aqui acompanhando a nossa conversa. O que você falaria para essas pessoas olhando na inclusão, né, na contratação de 50 a mais? Essa é uma pergunta que é interessante, porque assim, bom, primeiro que como eu te falei, como eu sou uma pessoa natural, eu não tenho um discurso pronto para isso. Eu acho que assim a gente teria que, eu particularmente diria assim, olha, por favor, acho que o Pedro comentou, né, essas coisas de colocar idade no currículo, ver assim, eu tô lá, a minha experiência, ela pode ser tão igual, o meu conhecimento, as minhas competências, elas podem ser tão iguais a um outro candidato. E eu quero que ela me enxergue exatamente dessa forma. Eu quero que eu quero que assim ela apague a questão da idade. Acho que assim isso acho que é uma grande dificuldade. Eu converso com pessoas, outros amigos que têm na minha idade, que estão disponíveis no mercado, né? Que a grande dificuldade, sempre a primeira barreira é a questão da idade, né? Quantos anos você tem? Ah, tem tudo, então. Mas assim, você é supervalorizado, você é sobrevalorizado, não, para isso você é demais. Gente, eu acho que a gente não pode ter essa medição, a gente não pode pensar, a gente não pode responder pela pessoa que está ali fazendo aquela entrevista, que está ali conversando com alguém, né, se propondo a realizar um trabalho, se propondo a participar de uma nova oportunidade. Eu não consigo enxergar alguém dizer para mim assim, olha, mas você é supervalorizado para aquilo que você vai fazer. Por quê? Assim, quem tem que saber isso sou eu. Eu acho que assim é a minha decisão naquele momento de entender se aquilo é bom para mim ou se não é, né? E aí eliminar completamente essa questão da idade. Eu acho que assim a gente está competindo de igual. Eu não sei se a palavra é competição, eu acho que até feio falar isso, mas assim nós temos que ser olhados de igual para igual, independentemente disso. Agora, se aquilo for bom para mim, na minha condição, mesmo com as competências que eu possa ter a mais, mesmo com as habilidades que eu possa ter a mais, por que não? Né? Eu não gostaria jamais de dizer, olha, eu sou melhor do que o outro, eu sou muito melhor e por isso você não vai me contratar. Por quê? Né? Quer dizer, de novo, é uma decisão minha. Né? Se aquilo for bom para mim e você entender, olha, você está feliz de poder fazer isso? Sim. Então, vamos em frente, você passa a ser então a pessoa que a gente quer, né? Abrir mão, acho que assim, a gente é a grande, assim, se a gente entra hoje no LinkedIn, se a gente olha as pessoas o que elas falam, né? Sempre essa amargura com relação à questão de eu sou uma pessoa muito bem formada, tenho conhecimento, tenho experiência, mas as pessoas me deixam de lado pela questão da minha formação, da minha idade,
né? E, obviamente, aí vincula outras coisas depois, a questão de salário, a questão de outras coisas que também podem pesar, mas, assim, deixem isso, façam uma proposta aberta, né? Assim, digam a verdade, né? Falam assim, olha, eu tenho uma proposta com essas condições, e você reúne até mais do que elas, mas você gostaria de fazê-las? Sim, me deixe participar. Acho que é isso, não tem outra coisa. Na minha opinião, não vejo de outra forma. Uhum. E cada um tem o seu protagonismo da sua vida, né? Acho que é essa Claro, grande recado, claro, né? Uhum, claro, entendeu? É o seu momento, é entender como você está naquele momento, né? uhum, E se eu tenho energia, tenho entrega, tenho capacidade, por favor, esqueçam minha identidade, né? Esqueçam a minha data de nascimento. Eu acho que, assim, uhum, eu estou aqui para contribuir, vou contribuir tanto quanto um outro e espero, né, o outro candidato, espero ser tão eficiente e possa entregar da mesma forma. uhum. Muito, muito bacana ouvir isso. Queria fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro, queria saber como você, né, como diretor de RH, sensibiliza a empresa, qual que é a tua estratégia como gestor, né, um gestor da área de RH aqui para os nossos outros gestores que estão aqui ouvindo também, como que é a sua estratégia dentro da empresa e a sua estratégia dentro da Liga Labora também para sensibilizar para a contratação de 50 a mais? Olha, o Chico falou bastante, não existe uma fórmula mágica, mas a gente tem trabalhado em várias frentes, né? A primeira frente, sem dúvida, é se comunicar, falar, visibilidade, né? Hoje, quando eu olho a agenda de diversidade e inclusão como um todo, eu estava falando hoje à tarde, num contexto muito diferente, está falando com um time que, eu acho que eu falei no início, né, que está ainda fazendo um trabalho sobre Customer Centricity, no nosso caso, Patient Centricity. E esse time me falava, puxa, parece que a agenda de diversidade e inclusão, ela avançou porque teve tanta repetição, tantos eventos, tantas ações práticas, etc., que em alguns anos a gente avançou bastante. Então, parece que já existe um entendimento comum, né? Isso eu acho que ainda não está presente na questão de etarismo. Eu acho que a gente tem falado muito mais dos outros recortes, o etarismo a gente tem falado pouco. Eu estou falando da minha realidade, tá? Na Sanofi. E o próprio pilar do etarismo começou no início desse ano, né? Começou no primeiro trimestre desse ano. Então, acho que ainda existe uma necessidade de explicar o que é o etarismo, porque mesmo as pessoas que são muito engajadas, eu vou dar um exemplo pessoal, eu estou fazendo um curso de diversidade e inclusão nas empresas, né? Um curso fora da Sanofi, que, por natureza, é um público extremamente engajado, ativista das diferentes causas, é super bacana, é uma delícia fazer o curso, mas a quantidade de expressões práticas de etarismo é incrível, né? É muito grande naquele público que é um público consciente, que é um público já letrado, que é um público que está, né, ativo nas questões de diversidade, mas não está no radar o etarismo. É impressionante. Se não está nesse público, imagina na população em geral, né? Então, assim, são flagrantes as situações até de preconceito mesmo, e não é, de novo, não é consciente, é porque não está no dia a dia, não está na visibilidade, não está na discussão. Então, fazer mais do que a gente está fazendo aqui, fazer mais nas empresas, esse mês de outubro, né, começando hoje, né, que é o Dia do Idoso, mas o mês inteiro a gente vai ter atividade, porque isso vai trazer repertório, vai trazer visibilidade, vai fazer as pessoas pensarem. Quando um colega fala assim, eu não vou dizer a minha idade, né? A pessoa já vai falar, mas peraí, eu estou, né, fazendo aqui uma atitude preconceituosa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é agir no concreto, no físico, no tangível, né? Eu dei o exemplo de eliminar data, né, de nascimento de currículo no processo de seleção. Isso é algo muito concreto que você faz, né? E pode não ser nada, mas uma das coisas que eu até conversava aqui no grupo dos embaixadores da Liga Labora, pode não ter nenhuma relação estatística, mas desde o início do ano a quantidade de contratação de pessoas 50 mais na companhia vem aumentando, bem devagar, mas vem aumentando. Pode ser que não tenha nem nada a ver, mas pode ser que simplesmente a existência do Pilar 50 mais já começou a surtir efeito, as pessoas já estão falando e já está o gestor ou gestora que ia contratar já está vendo o candidato ou candidata de forma diferente, já está um pouco mais, né, flexível, um pouco mais aberto, algum viés inconsciente ali já não é mais inconsciente, já é consciente, já tem uma chance.
Outra coisa são políticas concretas, né? Como você trata determinadas coisas. Eu falei o exemplo do recrutamento, mas eu vou dar um exemplo tangível também. Muito curioso. Eu estou falando, gente, da nossa realidade na Sanofi, mas nosso plano de pensão, as pessoas podiam participar até uma certa idade e depois não podiam participar mais, né? É um paradoxo, né? Mas quando você olha para trás, em algum momento, isso teve uma razão de ser lá atrás, eu não sei quando, que foi estabelecida uma data limite para a pessoa ser participante. Depois daquela data limite, o funcionário, mesmo ativo sendo funcionário, não conseguiria mais fazer os seus aportes. A gente eliminou esse ano essa data. Não faz o menor sentido mais você ter uma data limite, porque a pessoa antigamente, né, com 60, 65 no máximo, parava. Agora não tem mais essa. Então, é uma política concreta, tangível, que foi eliminada quando a gente trouxe para a discussão lá do Comitê do Plano de Pensão, falou assim, gente, se as pessoas vão viver mais e vão viver bem, vão continuar trabalhando, portanto, vão querer ser participantes do plano de pensão. Faz sentido ter uma idade limite para a plano de pensão? E não precisou nem muito debate. Todo mundo falou, nossa, é mesmo, né? A gente nunca tinha reparado isso, vamos eliminar. E, o conselho se reuniu e tiramos a data limite. Porque talvez você estivesse mandando a mensagem de que está expulsando a pessoa, né? Você não é mais bem-vindo ou bem-vindo aqui. Você não quero mais que você contribua para o plano de pensão e, portanto, a expectativa é que você nem esteja mais na empresa. Então, são ações concretas, ações de visibilidade, de engajamento, e eu acho que o exemplo da liderança também. Eu acho que a gente falar e fazer e se engajar, né, e dar a demonstração, né, como a Luísa fez no time dela, isso faz muita diferença, porque o exemplo da Luísa vai despertar, né, a curiosidade de outras gestoras e gestores e vão querer fazer o mesmo. Com certeza. A gente está chegando ao fim, aqui teve umas perguntas que a gente não conseguiu abordar com todo mundo, mas eu queria abrir aqui para vocês três falarem suas palavras finais, deixarem uma mensagem aí de otimismo, né, em relação ao futuro, que é de 50 a mais. Luísa? Alguém quer começar? Primeiro as damas. Não, pessoal, acho que a minha palavra aqui é só encorajamento do ponto de vista do gestor, né? Como foi importante abraçar essa causa, né? Eu acho que foi uma oportunidade que surgiu. Claro, eu tive um apoio da minha empresa, porque a gente contratou em novos moldes, né? A Labora permitiu que a gente fizesse isso, a gente conseguiu até ampliar o tempo de estadia estadia de colaboração do Francisco, que era alguma trava até que a gente tinha jurídica. Então, assim, você tendo o apoio da empresa ou não, busque isso, provoque. Acho que a complementaridade trouxe um poder muito grande para o nosso time. O Chico já tem um papel muito importante para a gente e quero conhecer mais Chicos. Acho que a gente tem que desafiar muito, né? Até a Renata que me perguntou. Acho que tem uma concepção antiga muito ruim nas empresas, que eu já ouvi muitas vezes, da data de validade corporativa, né? Então, muitas pessoas falando, já estou chegando perto dos 40, tenho que já pensar qual é o meu próximo passo, porque você não vê gente muito mais velha na liderança. Gente, pelo amor de Deus, né? É que nem eu virar e falar, eu acabei de ter uma filha, tem 1 ano e 9 meses, fui promovida na minha licença maternidade aqui na Sanofi e estou grávida de gêmeos agora, então é a mesma coisa que eu virar e falar, o pessoal tá abrindo a boca, então eu vou ter trigêmeos basicamente, e aí a mesma coisa que eu virar e falar, bom, então já vou começar a pensar, porque sabe como é, eu mãe de 3, vai ficar complicado, a gente tem que quebrar esses padrões, gente. A gente tem que quebrar esses padrões, a gente tem que desafiar, e quando você tem um poder de abrir portas, por favor, o faça, né? Então, eu acho que é esse o recado que eu deixo aqui para vocês. Eu venho na sequência aí e deixo o Chico, né? É o nosso último dica, né? Mirela, eu acho assim, começar a fazer, né? Bom, eu estou com 56 de novo, falo em causa própria, né? Estou trabalhando também muito porque eu quero ter minha quarta, quinta carreira, mas
o começar a fazer e ir aprendendo, né? Porque se a gente quer que tudo esteja bonitinho, perfeitinho, de uma hora para outra, não vai acontecer. Um exemplo que a gente conversava na Liga Labora outro dia, né? 2 anos atrás, lá na Sanofi, quando a gente instituiu a licença parental neutra de gênero, né? Dando 6 meses para homens, mulheres, casais homoafetivos, para todo mundo, a gente falou, nossa, vai ser difícil, não vai... Fizemos. Tá? Passado 2 anos, 50% dos homens aderiram. 50% ainda não, mas 50% aderiu, né? Então, assim, são 50% de famílias. Não está perfeito, não é 100%? Não, mas já tem 50% que aderiu à licença expandida. Então, a gente começar a fazer tem muita força nisso, tem muita mágica nisso, né? E depois a gente vai ampliando, vai achando novas áreas de oportunidade, vai mudando, né? A gente já está desenvolvendo com a Labora uma outra ideia agora, né? Que está sendo cozinhada para fazer um outro projeto conjunto. Então, assim, a gente tem começar a fazer tem poder, né? E aí a gente vai acertando, porque o etarismo, e é isso que a gente estava falando, começou depois, então precisa andar mais rápido para poder ter o mesmo nível de visibilidade. Obrigada, Pedro. Agora, Francisco, só fala inspiradora aqui para a gente. Sextou-lhe hoje com você. Eu acho que assim, eu entrei nesse projeto, comecei na Labora através de uma indicação, fiz o curso, acabei terminando o curso e casualmente não, assim, coincidentemente aconteceu de eu terminar o curso e apareceu a oportunidade no projeto que eu estou hoje. Então as coisas aconteceram assim de forma muito, parece que sincronizadas e assim muito certinhas, né? E para mim foi uma felicidade enorme, imensa, porque assim eu estou me reinventando naquilo que eu estou fazendo. Muito embora possa parecer que é um trabalho como qualquer outro, mas assim, a gente se reinventa porque a gente vive todos os dias situações novas, coisas novas e um trabalho novo. É muito aprendizado, né? E isso tem um valor enorme, né? Isso para mim assim, jamais eu dizer, assim, jamais eu deixar de agradecer a eles pela oportunidade, né? E dizer assim, olha, não é porque você chegou depois dos 50 que acabou a vida para você, não acabou não, muito pelo contrário, a vida só começou, né? Então, assim, sejam perseverantes, acreditem, façam, né? Para as pessoas que querem realmente buscar uma nova oportunidade, que querem buscar um novo caminho, tem que ter esse processo mesmo de se reinventar, de se adaptar a esse novo mundo que a gente está vivendo, essa situação que a gente está vivendo hoje, né? E vou falar assim, e ser muito feliz. Eu acho que isso é o que leva a gente para dentro das coisas, né? É a nossa felicidade daquilo que a gente faz todos os dias. Isso é realizador. Assim, para mim é isso. Tá? Então, eu só tenho realmente, de fato, a agradecer a todos eles. E a todos eles, digo, Sanofi e a própria Labora, né? Óbvio, né? Que me proporcionou exatamente essa possibilidade. Muito bom, Francisco. Muito obrigada. A gente está fechando aqui com chave de ouro, uma mensagem muito de otimismo, né? De vitalidade e de recomeço também, ressignificação, né? Da longevidade. Obrigada a vocês, todas e todos que estiveram aqui com a gente nessa última 1 hora. E quero convidar vocês também para na quinta-feira a gente tem outro debate às 5 da tarde, falando sobre a importância das mentorias no ambiente de trabalho para a inclusão geracional. E lembrando que a gente vai estar disponibilizando no YouTube a gravação. Tem um microfone aberto aí, mas a gente vai estar disponibilizando a gravação no YouTube também, para depois, quem quiser. Tá bom? Voltando aqui. Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu.